Queridos irmãos e irmãs em Cristo, antes do início da minha missão na China, estive algumas vezes aqui na TV Século XXI, com o Padre Zezinho, padre da minha congregação, também algumas vezes no programa Louvemos o Senhor. Quando eu estava começando a ficar um padre de casa, minha congregação me enviou para a missão na China. Apenas 4 anos de padre, Deus me enviou 4 meses para os Estados Unidos para estudar inglês, 4 meses para as Filipinas para conhecer os padres que atualmente moram comigo na China, somos em 7. Eu do Brasil, 1 da Argentina, 1 de Portugal, 1 da Índia e 3 da Indonésia. E aproximadamente 1 ano e 7 meses na China. Então, 4 anos de padre, 4 países diferentes. Ontem eu disse àqueles que estavam participando da celebração, aqueles que nos acompanharam pela TV Século XXI, que um dos sentimentos que eu tenho em relação à igreja no Brasil e à igreja na China, é que no Brasil, quando nós pensamos em missa, muitas vezes nós pensamos, será que eu vou encontrar estacionamento? Será que a missa do padre é longa? Será que a música vai ser uma música agradável? Será que a igreja vai estar muito cheia, muito quente? Quando nós vamos à missa na China, muitos cristãos fazem o seguinte questionamento: será que eu volto para casa vivo? Será que eu volto para casa vivo? É um lugar de extrema perseguição, de muita dificuldade. Eu posso falar abertamente sobre a missão porque eu moro em Hong Kong, uma cidade onde os cristãos são livres, então eu não vivo tão diretamente esta realidade. Mas apenas a 20 minutos de carro de onde eu moro tem a fronteira, e aí já começa a acontecer isso que eu disse a vocês. Porém, existem algumas coisas que no Brasil, nos Estados Unidos, nas Filipinas e na China são iguais. Se alguém me perguntar qual é o maior problema do ser humano, Padre Daniel, a partir da sua experiência, mesmo você sendo novo, em alguns países, qual é o maior problema do ser humano? Querido irmão, querida irmã, o maior problema do ser humano não é a falta de dinheiro. O maior problema do ser humano não são problemas de saúde. O maior problema do ser humano não é problema de fé. O maior problema, na minha opinião, que o ser humano atualmente enfrenta é o problema de relacionamento. Como que nós temos dificuldade de nos relacionarmos? Dificuldade de nos relacionarmos no meio profissional, dificuldade de nos relacionarmos ou no nosso condomínio ou na nossa rua. E eu vou além, dificuldade de nos relacionarmos na nossa casa. Alguns casais lutam a vida inteira para ganharem dinheiro e terem uma vida mais cômoda e trabalham muito para isso. E alguns, depois de muito trabalho, 25, 30 anos de casamento, conseguiram uma vida boa. Aí os dois brigam, cada um vai para o seu lado. Tem gente que gosta de sofrer. No momento de começar a desfrutar a vida, cada um vai para o seu lado e um deixa o outro. Problema de relacionamento. E aí nós encontramos várias soluções para esses problemas de relacionamento. Existem terapia para casal. Existem muitos conselhos em programas de televisão. Existe horóscopo. Existe também algo chamado autoajuda. Autoajuda, com todo respeito, é uma das maiores farsas que existe. Como que uma pessoa que está no fundo do poço pode se ajudar? Eu não acredito em autoajuda, eu acredito em ajuda do alto. Uma pessoa que vive um grande conflito de relacionamento, uma pessoa que está sofrendo, ela não pode ajudar a si mesma, ela precisa de ajuda. Então, muitas vezes, nós buscamos em tudo aquilo que é humano, ajuda para a cura dos nossos sentimentos, das nossas mágoas, das nossas dores, e não vamos na real solução. Para mim, a real solução é a palavra de Deus. Para as pessoas que conhecem a Bíblia e leem a Bíblia com sabedoria e com fé, seguramente elas encontrarão respostas para os seus problemas. Existe uma parte da Sagrada Escritura no Evangelho que é como se fosse o coração do livro que nos ensina a nos relacionarmos. Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. Os capítulos que nós estamos lendo esta semana. Para nós termos relacionamentos saudáveis, nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus, conosco mesmo e com o outro. O evangelho de quarta-feira e o evangelho de ontem nos ensinou a nos relacionarmos com Deus. O evangelho de quarta-feira nos ensinava a rezar.
Algumas pessoas dizem, eu não consigo rezar, padre, eu não tenho tempo. Eu sei que muitas vezes nós não temos tempo, mas a oração é o encontro de dois corações apaixonados. E quando dois corações apaixonados se encontram, nós não precisamos de muitas palavras, nós queremos apenas estar na presença. Oração não é só oração formal. Durante o dia você vai conversando com Deus, e conversando com Deus, você está rezando. Isso é oração, e oração é feita de retalhos de tempo. Guarde isso no seu coração. Oração é feita de retalhos de tempo. Ontem, a Sagrada Escritura nos dizia que para termos um bom relacionamento com Deus, precisamos confiar. Confiar. O Evangelho de hoje nos dá uma lição muito difícil para o relacionamento mais difícil que existe. O relacionamento com o outro. Como que é difícil nos relacionarmos com o outro. E eu vou dizer a você de forma muito clara o remédio que você precisa para se relacionar bem com os outros. Você vai dizer, padre, mas isso é muito difícil. Não acredite em soluções fáceis para problemas difíceis. Não acredite em soluções fáceis para problemas difíceis. Problema difícil exige uma solução difícil. Relação entre pessoas é uma relação que deixa marcas de dor nos nossos corações. Por isso, se você quer se relacionar bem, o remédio se chama perdão. O remédio se chama perdão. Todos nós que estamos aqui presentes, todos aqueles que nos acompanham pelo século 21, sem exceção, precisa perdoar alguém. Começando por aquele que vos fala. Então, primeiramente, irmãos e irmãs, vamos entender o que é perdão. Algumas pessoas dizem, padre, eu sofro muito porque eu não consigo perdoar, mas meu filho, minha filha, por que você não consegue perdoar? Porque eu não esqueço, padre. Meu amado, perdoar não é esquecer. Coisas muito difíceis e coisas que nos trouxeram uma profunda alegria, nós jamais esqueceremos. Claro, aqueles que têm Alzheimer, aqueles que baterem a cabeça na parede, pode esquecer. Eu imagino que não seja o seu caso. Então você não vai esquecer. Você precisa aprender a lidar com esta situação. Não significa, porque você não esqueceu, que você não perdoou. Perdoar significa não querer fazer para o outro aquilo que ele fez por nós. Perdoar significa se sentir livre a partir daquilo que aconteceu. E olha, alguns dizem, padre, é muito difícil perdoar. Meu irmão e minha irmã, é muito difícil perdoar, mas é muito mais difícil não perdoar. É muito mais difícil não perdoar, porque uma pessoa que não perdoa, ela não tem liberdade. Se ela chega em um supermercado e encontra aquela pessoa que não foi perdoada, ela diz, puxa, perdi meu dia. Preciso ir para outro supermercado. Se de repente ela está andando na rua, encontrou alguém que ela não gosta, ela diz, puxa, por que o bendito e a bendita está aqui? Eu preciso atravessar o lado da rua. Então você percebeu? Sem você escolher, o outro começa a escolher por você. Sem você perceber, você entregou a sua liberdade para aquela pessoa que não merece. É difícil perdoar, mas é muito mais difícil não perdoar. Meu irmão, minha irmã, quem não perdoa, vai virando um caminhão de lixo ambulante. O nosso coração vai parecendo um caminhão de lixo, porque nós vamos guardando tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não presta. E aí nós sofremos e fazemos as pessoas que convivem conosco também sofrer. Quem não perdoa, corre um sério risco de não ir para o céu. Por quê, padre? Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós poderíamos dizer no Pai Nosso, Senhor, me perdoe sempre. Mas o que nós dizemos no Pai Nosso? Nós dizemos assim, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem nos tem ofendido. Qual será a medida do perdão de Deus? Muito ou pouco? Será a medida que você perdoa o outro. Quem diz eu não perdoo, não vai ser perdoado por Deus. A medida que nós perdoamos, e perdoar não esquecer, será a medida que nós seremos perdoados por Deus. O perdão nos traz
uma grande felicidade, porque o perdão nos faz livres em relação ao nosso passado. Aconteceu no sul de Minas, na região de uma cidade que tem um café fantástico, região de Cabo Verde, que uma família muito amável, uma família que se gostava muito, um casal realmente apaixonado, de repente, o marido morreu, Tobias faleceu. E aquela senhora sofreu muito com o falecimento do marido. Porém, ela encontrou um grande marceneiro e pediu para aquele marceneiro fazer o busto do Tobias. E aquele busto do Tobias não ficou muito bonito, porque o Tobias já não era bonito, o marceneiro não era tão bom, mas era o marido dela, o que ela podia dizer? Para ela era bonito. E as pessoas chegavam na casa e falavam, quem que é esse? Parece uma assombração, é meu marido. Nossa, é lindo, maravilhoso. E o Tobias ficava em cima da geladeira. As pessoas chegavam, quase morriam de susto. E todos os dias ela olhava para o Tobias, olhava para aquela imagem. Um dia ela começou a sair para a rua, começou a ir para o cemitério, e na ida ao cemitério ela conheceu um outro homem. Ela achou aquele homem bonito, simpático, e começou a se encontrar com aquele homem no cemitério. Até que um dia ela convidou aquele homem, que começaram a ficar amigos, também viúvo, ele também ia para o cemitério para visitar a esposa que tinha falecido. E aquele homem começou a frequentar a casa dessa mulher, e ela preparava sempre um café saboroso, começou a ter um sentimento entre os dois. E aí, no interior de Minas, até hoje se tem fogão a lenha, de repente, ela olhou para casa, não tinha lenha. E ela sabia que no fundo da casa dela tinha lenha, olhou para o fundo da casa, foi no fundo da casa, a lenha estava verde. E ela falou, e agora, o que eu faço? Eu já convidei o bendito para vir aqui em casa tomar café. Se não tem café, eu vou passar vergonha. Não tinha lenha dentro de casa, não tinha lenha no fundo de casa. De repente, ela olhou para a geladeira e viu Tobias. Meu Deus, o que eu vou fazer? Sofrendo, colocou o Tobias em cima da taipa do fogão, pegou o machado, rachou o Tobias, em pelo menos umas 10 partes, colocou o Tobias no fogo. Aquele dia teve um dos melhores cafés da vida dela. Os dois se casaram e são felizes até hoje. Não estou dizendo que você precisa queimar a foto do seu marido, não estou dizendo que você precisa queimar foto de pessoas boas que já existiram. Eu quero dizer que você precisa rachar algumas coisas ruins que já aconteceram na sua vida. Tem algumas situações, algumas pessoas que não merecem mais fazer parte da sua vida. E aí depende de você. Qual é a sua escolha? Perdoar e ser livre? Ou viver sem perdoar e continuar sendo um caminhão de lixo espiritual no coração? Em silêncio, diga a Deus. Se você quiser, recline a sua cabeça. Você que está em casa, reze comigo. Qual é a sua decisão agora? Você quer perdoar, que não é esquecer, ou você quer continuar sofrendo? Todos nós temos alguém que precisa ser perdoado. O primeiro sentimento que nós temos quando perdoamos alguém é a paz no nosso coração, mesmo que nós não esquecemos. Você saberá se você perdoou alguém quando você for capaz de rezar por esta pessoa. Com as suas palavras, você que está em casa, esse é um momento de cura interior. Você que está aqui também presente, esse é um momento de grande libertação para a sua vida. Deus quer te fazer uma pessoa nova a partir desta Santa Missa. Diga o nome desta pessoa, se for preciso, entre lágrimas, e diga, eu lhe perdoo. Eu quero rachar este Tobias da minha vida.